E aí, meninada do segundo ano do ensino médio, do Colégio Alfa Coque, eu estou gravando agora a aula da terça-feira, dia 16 do 6, capítulo 21, vai da página 129 até a 147, né, 18 páginas, crise do liberalismo, política e economia. Eu vou dividir a minha fala em quatro partes, mas antes disso, eu vou citar alguns filmes dessas quatro partes, né, e vou falando dos vídeos também que vou colocar complementares. As quatro partes é a crise de 29, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o Brasil nesse período das décadas de 20 e 30, né, que estava acontecendo no Brasil nesse período. Filmes: Inimigos Públicos, que é um filme de gangster dos Estados Unidos, conta o aumento da criminalidade no período da Grande Depressão, década de 30. O filme Vincere, que conta a história do Mussolini, né, o início da carreira política dele. O filme Arquitetura da Destruição, que conta a história da propaganda nazista, quer dizer, o começo. Nós não estamos falando de Segunda Guerra Mundial ainda, né? Nós estamos falando da ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Então, a Arquitetura da Destruição é um documentário que fala sobre a propaganda nazista. Importante estudar isso no período que nós estamos. E o outro filme, que chama Memórias do Cárcere, é um livro do Graciliano Ramos, conta a história dele, Graciliano Ramos, preso em 36, 37, né, quando foi preso pelo regime Vargas. Tem muitos filmes da era Vargas que eu não coloquei aqui, porque aqui vai parar em 37. A maior parte dos filmes da era Vargas é do Estado Novo e do outro momento do governo Vargas, quando vai ser de 50 a 54. Então, sobre esse primeiro período não são tantos filmes assim. Então eu coloquei um de cada assunto, tá? Tem um vídeo de 10 minutos e 51 que vai falar sobre a crise de 29, outro de 5 e 14 que vai falar sobre o fascismo na Itália, outro de 10 e 40 sobre o nazismo na Alemanha, e aí sobre o período Vargas eu pus três. Um de 1 e 46 fala do fim da República Oligárquica, um de 3 e 44 que fala da Revolução Constitucionalista de 32 e outro de 3 e 40 que fala da intentona comunista e do Plano Cohen. Total são 36 minutos, mais esse vídeo que eu estou gravando aqui, tá bom? Bom, em 29, a Bolsa de Valores de Nova York, né, nos Estados Unidos, quebrou. Isso gerou uma profunda crise econômica lá e no restante do mundo por consequência, porque pós Primeira Guerra, nos anos 20, os Estados Unidos era responsável por 50%, metade do PIB mundial, né? Hoje é responsável por aproximadamente 20 a 22% do PIB mundial, que já é muito, mas imagina 50% naquela época. Então a euforia da pós-Primeira Guerra, que fez com que os Estados Unidos ascendesse a principal potência do mundo, levou a uma crise de superprodução, e essa crise de superprodução e subconsumo, a quebra da Bolsa de Valores. Para se recuperar disso, né, que foi em 29, só em 33, com a eleição do Franklin Delano Roosevelt, para muitos considerado aí maior, pelo menos um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, ele vai governar de 33 a 45, ele vai lançar o New Deal, que é um plano de novo acordo, né, um plano de recuperação econômica com base em ideias keynesianas, ou seja, com intervenção do Estado na economia, contrária às ideias liberais mais puras aí. E vai conseguir isso, ele vai continuar, o único presidente vai ficar 3 mandatos, né, 12 anos aí, vai ficar até quase o fim da Segunda Guerra Mundial em 45, tá? Então, essa é a primeira parte aí do capítulo sobre a crise de 29 e o New Deal, que é a recuperação dessa crise. Depois vai falar sobre a ascensão do fascismo na Itália. Então, a Itália, apesar de ser vencedora na Primeira Guerra, ela não recebeu aquilo que gostaria, né, pós Primeira Guerra. E a crise que se instalou nos anos 20 levou à ascensão do Mussolini, fez a famosa marcha sobre Roma e acabou sendo convidado pelo Vítor Emanuel
segundo a ser o chanceler, o primeiro-ministro da Itália, e ele vai servir de inspiração para o Hitler, inclusive. Mussolini vai querer criar símbolos, né, vai governar com forte apelo da propaganda, né, da exaltação da figura do líder, que era chamado de Duce, lá na Itália. O símbolo do fascismo era um feixe de varas, fasce, né, por isso vem fascismo daí, com um machado amarrado. O feixe de varas é muito difícil de quebrar, né? Uma vara sozinha quebra, mas o feixe amarrado é muito difícil. E era um símbolo do Império Romano. Então, ele estava recuperando a glória lá do Império Romano. Ele vai governar até 44, quer dizer, da década de 20 até 44, um ano antes do fim da guerra, quando a Itália já começa a perder a guerra, ele tenta fugir, é preso e morto, ele e a sua esposa, numa tentativa de fuga da Itália ali. Mas, como eu falei, o capítulo não está tratando de Segunda Guerra, ele está tratando da ascensão aí do Mussolini. Na Alemanha, o Hitler ascendeu na década de 30, quer dizer, depois do Mussolini. Primeiro teve uma tentativa de golpe, né, o Putsch de Munique, eles não conseguiram, o Hitler foi um dos líderes, ele foi preso, condenado a 5 anos de prisão, mas ficou só um ano na cadeia. Nesse período ele escreve o seu livro Mein Kampf, que é Minha Luta, onde ele dá as bases do fascismo, que eram parecidas com, as bases do nazismo, que eram parecidas com o fascismo, né? O nazismo é um regime fascista também, com o acréscimo da eugenia, da raça pura, da perseguição aos judeus, né? Perseguição racial aí. Essa é a grande diferença do nazismo para o fascismo italiano. Mas de resto, culto à figura do líder, né? Forte propaganda, inclusive o filme que eu indiquei trata disso. E o Hitler convidado também para ser... Há uma ascensão primeiro nas urnas, na eleição de 30, 32, né, os nazistas conseguem mais votos e depois ele acaba sendo convidado também pelo presidente da Alemanha a ser o seu chanceler, seu primeiro-ministro aí. E assim o Hitler chega ao poder com a criação da SA, da SS, que são grupos paramilitares que vão perseguir todas as minorias, em especial os comunistas, que eram os principais inimigos deles, né? Basicamente, para não entrar na fase das guerras já, dos conflitos que o capítulo não trata, é isso sobre a ascensão do fascismo, do nazismo na Alemanha. E o Brasil nesse período, né? Teve o fim da República Oligárquica em 30, a ascensão do Vargas ao poder, e o nosso livro, nossa apostila, trata dos 2 primeiros períodos, de 30 a 34, chamado Governo Provisório do Vargas, cujo principal acontecimento desse período é a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934. Né? Em 34 vai ter eleição e aí começa a fase chamada de governo constitucional, que iria de 34 a 38. Mas em 37 o Vargas vai dar um golpe, né? Ele vai dizer que tinha um outro plano. Em 35, de fato, teve a intentona comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, uma tentativa de tomada de poder pelos comunistas frustrada, facilmente controlada, e essa foi verdadeira. Mas em 37 eles inventam um plano Cohen, dizendo que tinha uma outra tentativa de tomada de poder, e ele vai decretar o Estado Novo. Só que nossa apostila não trata desse terceiro período. O Estado Novo vai ser em apostila futura aí. É isso, o mais importante também do governo Vargas. Então, falamos dos 4 assuntos. Assistam os vídeos complementares. Se tiverem tempo de assistir algum dos filmes indicados, também é bom. Um abraço a todos.